Amados, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 19, do 31 ao 37. João 19, do 31 ao 37. Quem chegou lá, vamos ler comigo. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Amém. Senhor, uma vez mais nós oramos a Ti, pedindo a Ti espírito de sabedoria e de revelação, que o Senhor nos dê entendimento espiritual, que o Senhor nos dê revelação, esse tempo de comunhão da palavra em que nós abrimos as nossas Bíblias. Senhor, nós queremos estar aqui não para examinar simplesmente a Sua palavra, mas para deixar que a Sua palavra nos examine, Senhor. Ó Senhor, nós não queremos ser juízes da Sua palavra, mas queremos deixar que o Senhor mesmo, por meio da Sua palavra, nos julgue. Que o Senhor possa nos salvar um pouco mais nessa noite. Nós queremos também repreender o maligno, o diabo e os demônios, para que eles não venham roubar a semente que está sendo lançada, nem impedir que a palavra consiga realmente entrar e se aprofundar nos nossos corações. E pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, o encargo que o Senhor tem me dado é sobre contemplarmos o corpo do Senhor. É maravilhoso nós podermos contemplar o ser do Senhor, porque isso verdadeiramente é apaixonante. Nós estamos agora olhando para o lado do Senhor. Nessa semana tem um irmão lá de Santo Antônio de Posse, o Adeilson, vários aqui conhecem, mas no estudo pessoal dele, ele me mandou algo sobre os ombros do Senhor. E ele sabe que eu tenho estudado isso, então daí ele me mandou vários versículos e várias considerações sobre os ombros do Senhor, e tudo tão precioso. Já deu vontade de chegar aqui falando do ombro, mas vai chegar a hora de nós olharmos para os ombros do Senhor, porque também é tão empolgante ainda nós continuarmos olhando para o lado do Senhor. Muitas vezes a gente gasta tempo olhando para coisas que a gente aprecia, e tem tantas coisas que são boas e podem verdadeiramente nos fazer bem, mas nada se compara ao tempo que nós gastamos olhando para o nosso Senhor, irmãos. Isso é incomparavelmente melhor. Olhando para o lado do Senhor, nós vimos que durante a crucificação, ele já morto, ele já crucificado e morto, um soldado, para garantir que realmente não estava vivo, foi lá com uma lança
e abriu o lado do Senhor, e aí é dito o texto que do seu lado saiu sangue e água. Nós já vimos algo a respeito do sangue, na última oportunidade começamos a falar da água, e uma coisa que nós vimos sobre a água é que, por um lado, ela está relacionada com a ação e a obra do Espírito Santo. Nós lemos textos lá de Tito, de 1 Coríntios 6, de 1 João 5, e agora eu gostaria de continuar falando desse encargo, mas mostrando também que essa purificação da água, ela também está relacionada a uma ação e uma obra da palavra de Deus nas nossas vidas. Antes de prosseguir, irmãos, eu queria ler com os irmãos um texto que eu até citei errado da última vez que eu compartilhei com os irmãos, mas abre comigo, por favor, em 1 Coríntios 1, 2. Abram lá, 1 Coríntios 1, 2. Antes de a gente continuar falando sobre purificação com água. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas da outra vez que eu compartilhei, nós vimos no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 4 ao 6, lá diz que por causa da benignidade de Deus, isso fala da bondade de Deus, e por causa do amor dele, ele é o nosso Salvador, e lá fala que ele ama todos nós, isso é maravilhoso. Fala que por causa da sua misericórdia, ele nos lavou, esse é o termo, lavar ali é como dar um banho, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, na nossa experiência de salvação, de fé em Jesus, irmãos, nós também recebemos um banho. Ali aconteceu a regeneração, o novo nascimento, nos tornamos filhos de Deus, e essa experiência da regeneração, aqui Paulo está dizendo que o que aconteceu ali junto foi um banho. Então, fala de um banho que era regenerador e renovador. Nós vimos que esse termo renovação ali é restauração, é mudança de uma posição para uma posição melhor. É tirar de uma condição ruim e colocar numa condição melhor. E daí nós vimos lá aquele texto de Coríntios, qual era a nossa condição? Beberrão, adúltero, nós vimos um monte de coisa de como era a nossa velha condição. Mas graças a Deus, por causa da sua benignidade, misericórdia, graça, ele nos tirou de uma condição ruim e nos colocou numa condição muito melhor. Você não está feliz por isso? Graças ao Senhor, tomamos um banho, irmãos, da nossa velha condição. Mas, por outro lado, a gente precisa entender, o que eu precisei foi só desse banho inicial, do momento da regeneração, e na minha experiência hoje diária, será que eu ainda preciso tomar banho? Ainda continuo necessitando dessa obra purificadora, tanto do sangue quanto da água? Irmãos, que o Senhor possa nos convencer por meio da palavra que nós temos essa necessidade. Ainda precisamos do sangue e da água. E louvado seja o Senhor que para isso nosso Senhor Jesus foi crucificado. O seu lado foi rasgado e do seu lado saiu sangue e água. E aqui em 1 Coríntios 1, 2, vamos ler. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então Paulo está falando aqui, se dirigindo à igreja em Corinto, dizendo para a igreja que está em Corinto assim, que eles foram santificados em Cristo Jesus. Isso é algo que aconteceu no passado. Todos aqueles aqui que creram em Jesus tiveram essa experiência de ter sido santificado em Cristo Jesus. O que significa a palavra santificação mesmo? Os irmãos lembram?
Separação. Irmãos, aconteceu isso. Espiritualmente aconteceu isso. Creia que no dia em que nós abrimos o nosso coração e cremos em Jesus, nós somos santificados em Jesus. Nós somos separados por Deus. O nosso lugar não é mais o mundo. O nosso lugar agora é na igreja. O que é a igreja? É a assembleia daqueles que foram chamados por Deus. Chamados para quê? Para sair do mundo. É que nem o povo de Israel que teve que sair do Egito. Não é isso que a experiência deles? Eles tiveram que sair do Egito. E na nossa experiência também, por um lado, já aconteceu isso de Deus ter mudado a nossa posição. Nós somos santificados. Aconteceu essa separação inicial. Mas olha o que o versículo continua dizendo: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, foi santificado ou não foi? Mas está dizendo que foi chamado para ser. Os irmãos entendem o que eu estou querendo mostrar aqui? Se o texto diz que nós fomos santificados ou não fomos? Por um lado, existe uma santificação posicional que já aconteceu na nossa vida, na nossa experiência. Mas, por outro lado, ainda estamos num processo de santificação. Ainda, eu e você estamos em um processo de santificação. E agora a questão não é mais nós resolvermos o problema do lago de fogo. Agora a questão é a salvação da nossa alma. Agora o que está em jogo é o reino. Eu creio que os irmãos estão esclarecidos disso. E se nós queremos ser vencedores, nós precisamos levar a sério esse assunto da santificação. E também nós precisamos entender uma coisa, irmãos. O que Deus, Ele pede para nós, o que Deus, Ele exige de nós. Será que Ele joga o problema, eu quero isso, e vocês resolvem aí para me entregar isso? Os irmãos percebem que aquilo que Deus exige de mim e você, por outro lado, Ele não exige algo que Ele não nos dê condições para atender aquilo. A exigência de Deus para mim e para você é elevada ou não é? É grande ou não é? Essa questão da santificação, ela é grande por quê? Porque o nosso Deus, Ele é santo. Só que por outro lado, para que nós possamos atingir o padrão de Deus, irmãos, Ele nos dá condições para isso. Ele nos dá o que é necessário, ferramentas para nós podermos alcançar esse padrão que Ele exige. E que ferramentas são essas? Uma é sangue e outra é água. Falando da água, nós já vimos que, por um lado, a água ela é resultado da ação e obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele usa algo para nos lavar, irmãos. E o que é que o Espírito Santo usa como ferramenta para nos lavar? A palavra. A palavra. Então, vamos ver alguns textos que falam disso. Primeiro, Efésios 5. Abram lá, por favor. Efésios 5, 25 a 27. Amém? Vamos ler juntos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, que possamos entender aqui também, porque você tem esse contexto tão maravilhoso,
que nós estamos falando de santificação, mas você percebe que o contexto aqui é amor. Existe um apelo para aqueles que são casados, para quem é marido, amar a sua esposa. E existe um padrão alto. Eu devo amar a Lídia, o Gil deve amar a Kelly, o Vladimir deve amar a Claudete, o Nicanor deve amar a Vera, o Adriel deve amar a Ingrid, o Pedro deve amar a Camila. Todos que são maridos aqui devem amar. O Dilson deve amar a Kate, o Edson deve amar a Alessandra, não é? De que jeito? Como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja, que diz aí? Entregando a sua vida por causa dela. É um amor sacrificial. Ah, irmão, só de considerar isso aqui eu já sou lavado. De tanta impureza que tem em mim. A gente sabe como é desafiadora a questão do casamento, mas a gente sabe também quão preciosa é a palavra de Deus, irmãos. Porque ela verdadeiramente nos limpa, tira fora tudo que não é de Deus, tudo que é impregnado em nós, que é pregado por esse mundo. Você tem contato com a televisão, com filme, com série, você vê uma coisa a respeito de relacionamento. Mas quando você vai para a palavra de Deus, é um banho que vem e tira todas aquelas mentiras, todas aquelas impurezas. O que o mundo fala hoje sobre relacionamento é o seguinte: você pode ter um relacionamento aberto, não é isso? Você pode se relacionar com quantas pessoas você quiser, ela também pode. Essa questão, isso é de uma sociedade patriarcal, isso é coisa de uma sociedade retrógrada, é isso que o mundo ensina. Mas quando você vai para a palavra de Deus, o que é de Deus é colocado em nós, irmãos. E o que é colocado em nós é isso: Cristo ama a igreja. E Ele demonstrou isso na cruz, dando a sua vida por causa dela. E Ele pede para eu ser fiel à minha esposa desse mesmo jeito, nesse mesmo padrão. E aí Ele ainda diz aqui, na sequência, que Ele se entregou por ela para que a santificasse. Olha a questão da separação. Jesus, Ele quer casar comigo e com você, Ele quer casar com a igreja. Mas, irmãos, Ele é exigente. Ele quer uma noiva limpa. Ele não quer com mácula, Ele não quer com ruga. Ele quer como? Santa e sem defeito. Ué, não é assim que a gente também queria quando a gente pensou em casamento? Alguém que nos agradasse? Eu não vou ficar mexendo com nenhum adolescente aqui para eles falarem, e nem teriam coragem de falar. Mas quando você pensa em alguém para casar, é alguém, é o príncipe, é a princesa, e nós também queríamos isso, não é? E o Senhor também, Jesus também, Ele quer casar, mas Ele quer casar com uma noiva desse jeito, não é toda suja, não é toda imunda. Eu sei que alguns aqui talvez trabalhem em serviços que se sujam mais, né? Outros menos, outros mais. Eu não sei se é o seu caso, Gil, se às vezes você chega na sua casa muito sujo ou não. Acontece, às vezes, de um dia ali de trabalho intenso, chega tudo sujo. Daí pode ser que a Kelly olhe para o Gil e fale: Gil, meu amor, eu te amo, mas não vem querer beijar agora não. Já aconteceu isso? Primeiro, resolve essa sujeira aí. Primeiro, resolve esse problema aí desse cheiro, dessa condição toda suja. Não, eu te amo, mas assim não dá. Primeiro, limpa, se lava, toma um banho, não é? Deixa essa roupa suja lá fora, não é isso? Irmãos, Jesus, Ele também nos trata assim. Só que, ao nos exigir isso, Ele nos oferece algo que pode nos lavar. E o que é que pode nos lavar? A palavra. Lavagem de água pela palavra. É isso que vai retirando a mácula,
a ruga, coisas semelhantes. É isso que vai nos tornando santo e sem defeito. Você tem tido a experiência de estar sendo lavado pela palavra? Você tem tido a experiência de ler a Bíblia diariamente? Você percebe o quanto isso te lava? O quanto isso te limpa? Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse assim para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em Tiago 1, versículo 21, Tiago 1, 21, vamos ler lá? Abram lá, Tiago 1, 21. Amém? Vamos ler. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você percebe que essas duas coisas, elas caminham juntos? Por um lado, tem a impureza que precisa sair. Mas a maneira dessa impureza sair é se eu tiver uma outra atitude. Qual é essa outra atitude? Acolher a palavra com mansidão. Isso significa estar aberto para a palavra. Estar aberto. E aí, quando nós acolhemos a palavra com mansidão, o que isso gera, irmãos? Gera esse despojar de toda impureza e acúmulo da maldade, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Paulo, a gente sabe, né, que a epístola de Efésios e de Colossenses são epístolas muito parecidas, são epístolas irmãs. Em Efésios ele vai falar sobre nós nos enchermos do Espírito. E você vai ver que são textos que realmente se complementam, porque está falando do mesmo contexto. Em Efésios fala sobre se encher do Espírito, e em Colossenses fala do quê? Os irmãos estão lembrados? Em Efésios fala assim, ó: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então Efésios é se encher do Espírito. E lá em Colossenses, o que ele fala? Os irmãos estão lembrados? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Daí vai dizer a mesma coisa. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão. Você vai ver que é duas coisas ali. Irmãos, e não são coisas separadas. Por um lado, o Espírito Santo, ele age na minha vida, mas como é que ele age? É com a palavra. Por isso que nós precisamos valorizar as nossas Bíblias, irmãos. Por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus e nos esforçarmos de verdade. Eu já falei outra vez isso aqui, repito, eu sei que tem irmãos aqui que já devem ter lido a Bíblia umas 10 vezes. Eu sei de verdade que tem irmãos aqui. Mas se você já leu 10, comece a ler a 11ª. Se você já leu a Bíblia 2 vezes, comece a ler a 3ª. Se esse ano você terminou de ler, 2 capítulos por dia, comece a ler 3 versículos por dia. Eu falei para os irmãos, né, como que um problema dos nossos tempos é a superficialidade. Eu falei da educação que é superficial, eu acho que pelo exemplo que eu dei, a gente também vê que a saúde está superficial. Você vai ao médico e acontece aquilo, vai ao pronto-socorro, a pessoa está com um problema, ela tem um problema sério de saúde, mas aí você tem aquele mau atendimento, em que o médico dispensa, manda embora, não pede nenhum exame. E daí não são poucos os casos que acontece o que com a pessoa? Ela morre.
Eu estou falando alguma mentira aqui, irmã? A irmã trabalha na área da saúde. Alessandra, estou exagerando aqui? São coisas que a gente sabe que acontece. Talvez se tivesse sido feito um exame, se um exame tivesse sido feito, teria constatado, está ali o problema. E poderia ter sido feito alguma coisa. Deus, Ele está oferecendo todo o raio-x. Deus, Ele está oferecendo para nós todo o ultrassom. Não tem fila, está certo, acessível para mim e para você. E quando eu pego essa palavra e abro, ela mostra a minha condição. O Espírito Santo age e mostra, é aqui que está o problema. Naquele dia não poderemos dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor não me ofereceu o que eu precisava. Porque tem sido nos dado, irmãos, tudo que é necessário para a salvação da nossa alma. O que Deus nos oferece não é um SUS precário, irmãos, mas é tudo que Ele tem de mais precioso. Parece simples pegar a Bíblia, parece algo simples. 5 minutos, 10 minutos que eu pego. Eu falei para os irmãos outro dia, abrindo lá na minha leitura diária, Salmo 141. E nem sempre é uma questão de quantidade. Eu falei de ler o 2, ler 3. Talvez, na experiência de alguns irmãos mais maduros, seja até o contrário. Alguns irmãos, às vezes, lia 2 capítulos e depois de um tempo lê 1 por dia. Mas lê com uma atenção diferente. Tem alguns que antes liam um capítulo inteiro, mas depois de um tempo fica ali em 5 versículos, mas fica ali. 10 minutos meditando, considerando a palavra do Senhor. Que nem Salmo 141. Abre lá, irmãos, por favor. Nós vimos outro dia esse texto. Amém? Vamos ler. 1. Eu teria muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui, depois de ler essa porção. Senhor, vamos ler juntos, do 1 até o 4. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Isso é uma oração vespertina por santificação. O salmista que ele está clamando ao Senhor para ser guardado do pecado. E talvez, imagina só você lendo isso aqui, na sua leitura diária. Irmãos, nós precisamos aprender a nos apropriar daquilo que nós lemos. É só o salmista que tem necessidade de ser guardado do pecado? Eu também tenho. Nós temos aprendido já há muito tempo com o irmão a orar pela manhã. Eu tenho feito essa oração todos os dias que o irmão ensinou. Quem mais tem orado? Senhor, me livra de acidentes, de doenças, de pessoas mal intencionadas. Eu tenho orado por isso, né? Todo dia pela manhã. E é interessante porque aqui fala de uma oração vespertina. A gente ora de manhã, mas precisamos aprender a orar à tarde também. E talvez, por que isso é necessário? Presta atenção, irmãos, perceba.
Você percebe que a maioria dos pecados, muitos pecados, eles acontecem em que período? É à noite, é na madrugada, né? Então, nós precisamos pedir esse socorro para o Senhor. Um problema que nós temos, qual que é? A boca. Quem tem problema com a boca aqui? Então, o que que ele pede para o Senhor? Ele pede para o Senhor isso: Senhor, põe guarda a minha boca. Tem coisas que quando a gente percebe, irmãos, que já foi, e daí o Espírito Santo vem e ilumina, o que fazer com aquilo que já foi? É se arrepender, é pedir perdão, e o sangue de Jesus nos purifica, não é isso? Graças ao Senhor por isso. Oi. Amém. Amém. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso, porque olha a experiência da Denise, irmãos. Quando a gente está com o coração aberto para o que ouve aqui da palavra na reunião, né? A gente precisa tomar cuidado, viu, irmãos? Até na pregação que eu estava ouvindo do Spurgeon hoje, ele falava disso. Era um problema dos coríntios, de ficar avaliando os pregadores. Eles analisavam Paulo, considerava Paulo forte à distância, mas fraco presencialmente. Analisava o pregador e não prestava atenção na palavra. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente fica analisando quem está aqui na frente pregando e deixa de abrir o coração para a palavra nos impactar, para a palavra nos limpar. Quando a gente abre o coração para a palavra, seja na reunião, seja na nossa leitura diária, né? Como a gente tem ouvido do testemunho do irmão Yun, o Espírito Santo ele vai tendo esse depósito para usar. E até no meio de situações ele lembra. Pede, põe guarda na minha boca. Se está ali, ó. Não estou falando agora da situação que já caiu. Ou mesmo que percebe que já caiu bastante, mas você começa a ver a necessidade. Uma coisa é, se eu cair e percebi, eu tenho sangue, eu posso pedir perdão. Mas se eu percebo que isso é uma fraqueza minha, que eu tenho caído bastante nisso, o que fazer? Eu posso pedir, Senhor, põe guarda na minha boca, para que eu não volte a fazer isso novamente. Tem vezes que o Espírito Santo vai trazer isso para você, durante a situação, e tem coisas da palavra que você vai começar a aprender a orar de forma preventiva. Quem é da área da manutenção? Tem irmãos que é da área da manutenção aqui? Eu acho que não tem hoje ninguém. O Pedro, Esse ano do Pedro. Pedro é da área da manutenção. Manutenção, Pedro, não tem isso? É só a mecânica, ele é da área da mecânica. Só age para consertar o que quebrou? Existe a mecânica que é chamada de mecânica preventiva, que é para acontecer o quê? Para evitar o problema, para prever, para não esperar quebrar para fazer. Então já troca antes, né? Não espera quebrar para trocar. Já vai lá, troca, vai lá, faz manutenção. O cristão, ele precisa aprender isso, irmãos. Tem coisas que precisa aprender a orar de forma preventiva. É à noite o problema? Então ali, à tarde, oração vespertina. Senhor, põe guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Outra coisa no 4 aqui. Não permitas que o meu coração se incline para o mal. Eu não sei, eu vou tocar em um assunto delicado aqui. Eu sei que é um problema para todo homem, é a questão da pornografia. Irmãos, eu já conversei com muitos irmãos
que eu considerei espirituais, e até hoje, eu nunca ouvi um irmão falar para mim assim, nunca tive problema, eu fui sempre tão tranquilo, nunca conversei com um que me disse algo parecido. A questão é, você tem conseguido, falando para os irmãos, você tem conseguido experimentar vitória nessa área? Eu não estou falando só de cair e pedir o sangue. Eu estou falando de ter experiência de clamar ao Senhor, Senhor, guarda o meu coração de se inclinar para o mal nesse assunto. E estar experimentando vitória, de não estar voltando a cair nisso. Tem experimentado, não vou pedir para levantar a mão agora, mas eu estou te encorajando a orar por isso. Senhor, guarda o meu coração de se inclinar para isso, me livra da pornografia, não me deixa cair na pornografia, eu não quero, me ajuda, Senhor, a ter vitória nesse assunto. Eu não quero ficar caindo toda hora e pedindo sangue toda hora, me ajuda. Você vai ver que o Espírito Santo vai te ajudar. Que o Senhor vai começar a te dar vitória nisso daí. E é claro, irmãos, que nós estamos falando de coisas que é uma vez só que eu faço. É uma vez só que eu faço isso, essa oração, e amanhã não preciso mais. Daqui uma semana não preciso mais. Não é isso. Tem coisas que nós precisamos orar e clamar ao Senhor. Vai experimentando vitória, vai continuando no temor do Senhor pedindo. Se cair novamente, pede o sangue. Mas para não ficar caindo todo o tempo, pede para o Senhor guardar o coração. Outra coisa séria aqui, no 4, daí eu paro de falar. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. Outro grande problema aqui, amizades. Irmãos, é aquela velha conversa. É muito mais fácil. Você tem um monte de gente para te levar para caminhos ruins, e são tão poucos os que estão de fato ali para te levar para a presença de Deus. No seu ambiente de trabalho, quantos estão ali querendo levar você para o Senhor? Mas quantos ali vêm com convites, com propostas para te levar para longe do Senhor? E o que é mais fácil? É quem está em cima. Aquele velho exemplo, né? É mais fácil eu puxar, se eu subir em cima dessa cadeira e pedir para o Antônio vir aqui. Vem cá, Antônio, essa cadeira me aguenta, ela vai me aguentar, vem cá. Estou pisando em lugar estratégico. O que os irmãos acham? É mais fácil eu levantar o Antônio aqui para junto de mim ou ele me puxar para baixo? É para baixo, né? Não é isso? É muito mais fácil, irmãos, quem está lá embaixo nos puxar. Pode me puxar, Antônio. Você não puxa tão forte assim. Obrigado. E se eu colocasse a minha força para levantar ele para cima, irmão, seria tão difícil, eu acho que eu não daria conta. E é algo para ser orado, não é essa questão de amizade, essa questão de influências. É uma oração, não permita, Senhor, que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. É algo para pedir para o Senhor, Senhor, me guarda de andar na companhia de homens que são malfeitores. O que é um malfeitor? É alguém que faz o mal. Eu não estou falando só de roubar e matar, não, irmãos. Tem tantas outras coisas que vão além disso, mas é algo que a gente precisa clamar ao Senhor. Senhor, me guarda, me livra. Louvado seja o Senhor, que nesse processo de santificação o Senhor vai avançando em nós, irmãos. Amém? Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é tão precioso. O Senhor insiste com cada um de nós. A tua palavra é poderosa para a salvação da nossa alma. Obrigado, Pai, pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estar nos chamando para as coisas excelentes do Senhor e por nos revelar também que o motivo de o Senhor querer a nossa santificação é o seu amor. O Senhor nos ama. O Senhor deu a sua vida por causa de nós.
E o Senhor nos quer como a sua noiva, santa e sem defeito. Ó Senhor, queremos atender a esse apelo de amor. Ó Senhor, que o Senhor possa realizar essa limpeza nas nossas vidas. Nós, nessa noite, não desanimamos, porque olhamos para aquele que é fiel. Contemplamos o seu lado. Ó, aleluia, que do seu lado saiu sangue e água. Louvado seja o Senhor, que o Senhor verteu esse sangue que é precioso para o perdão dos nossos pecados. E o Senhor também verteu água, que tem sido para nossa purificação, para nossa santificação, para nossa comunhão contigo, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a todos nós a permanecermos na fé, no amor e na esperança. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.